Pessoal, bom dia a todos. Então, vamos dar início aqui a mais uma aula de laboratório de análise de sistemas lineares. A aula de hoje é para a introdução do terceiro guia de prática e fechar esse primeiro ciclo aí de relatório, né? Então, com esse guia de prática, nós fechamos então as questões a serem respondidas para o primeiro relatório, vamos dizer assim, lembrando que o primeiro relatório ele compreenderá, 3 guias de prática. O guia prática de 1, modelagem em caixa branca, o guia de prática 2, que é a linearização daquele modelo caixa branca que vocês obtiveram. E agora nós faremos a modelagem em caixa preta hoje, em que é onde eu não conheço o meu sistema e eu vou obter um modelo, uma função de transferência, agora nesse caso de primeira e segunda ordem, para o sistema a partir do comportamento dinâmico desse sistema. Então é basicamente isso que nós precisamos e vamos estar fazendo aqui hoje. Então, como eu disse, modelagem, o guia de prática 3, ele é a modelagem aproximada de processos industriais utilizando a técnica uma das técnicas de modelagem em caixa preta, tá bom? Bom, nesse sentido eu faço uma discussão aqui, tá, gente? Fazendo uma apresentação breve, eu faço uma discussão detalhada aqui sobre um ponto importante, para a gente poder estar utilizando aqui essa modelagem em caixa preta, que no nosso caso aqui seria o fato da gente observar se o sistema ele é autorregulável ou não. Bom, essa discussão está acontecendo na introdução e o que isso representa para a gente? Representa se esse sistema em malha aberta ele é estável ou não. O que seria um sistema estável em malha aberta? Um sistema em malha aberta seria, por exemplo, um sistema de tanque. Você liga a bomba, algum tempo depois, sem você controlar, sem nada, aquele nível do tanque, ele vai se estabilizar uma vez que o tanque tem vazão de entrada e tem vazão de saída. Então, isso seria um exemplo de processo autorregulável, ok? Isso seria um exemplo de processo autorregulável. Já um processo instável, a gente pode pensar aí, por exemplo, vamos pensar aqui em um sistema num pêndulo invertido, por exemplo. O pêndulo invertido ele só tem um ponto de operação. Saiu fora daquele ponto de operação, ele cai numa região de instabilidade. Ele tem 2 pontos, que é o 180 graus e o 0 graus dele ali, ou 90 e 270, dependendo da sua referência. Ele só tem 2 pontos e nessas 2 pontos é onde ele tem instabilidade. Bom, qual é o objetivo da disciplina aqui de laboratório de análise? Primeiro, trabalhar com sistemas autorreguláveis. Então, são sistemas que em malha aberta apresentam estabilidade. Quando encontramos sistemas, nós estamos lidando com sistemas autorreguláveis, uma técnica, que é o que nós estamos focados aqui hoje, ela é uma técnica gráfica, tá? Então eu vou gerar um gráfico e a partir da análise desse gráfico eu consigo extrair parâmetros para então obter uma função de transferência com uma equação de transferência descrita na equação 1, tá? Em que eu tenho ali o ganho estático, que é o carro, eu tenho θ, que é o atraso do sistema, se o sistema tiver atraso, tal a constante de tempo. Então, por isso a gente chama essa técnica de modelagem, em caixa preta, modelagem de modelo de 3 parâmetros a resposta degrau. Então, é essa técnica que nós vamos utilizar. E nós entramos
com uma sequência de degraus no sistema. Na verdade, eu preciso de apenas um degrau. Eu vou analisar só uma entrada ao degrau. Então, esse degrau pode ser tanto positivo quanto um degrau negativo. E a partir da análise gráfica desse sistema, eu posso obter, né, então, uma equação, uma função de transferência, como essa função de transferência apresentado ali na equação 1. Além disso, há outros métodos gráficos que nos possibilita, né, obter função de transferência para sistema superamortecido e para sistema superamortecido, que seria para mim as equações ali 2 e 3. Vale, né, observar essa nota que fica aqui no final da introdução, né, que sistemas de ordem superior, então sistemas de terceira, quarta ordem, para sistemas gráficos, isso não justifica essa obtenção através de um modelo dessa abordagem gráfica, vamos dizer assim. Por quê? Porque através do gráfico nós não temos condições e informações para extrair essas características que nós conseguimos observar em gráficos, tá? Então, se você quer obter um modelo de terceira, quarta ordem, uma função de transferência de terceira, quarta ordem, é necessário que nós utilizemos outras técnicas de identificação de modelagem em caixa preta, ok? Alguma dúvida aí, Thiago? O microfone está aberto? Na verdade, não. Eu esqueci o microfone aberto aqui. Obrigado. Falou! Bom, então vamos lá. Então, essa é uma visão geral sobre o que nós vamos estar fazendo aqui hoje nesse guia de prática, tá? É a aplicação, então, de identificação caixa preta. Lembrando que é uma identificação gráfica. Gráfica, você vai olhar para o gráfico, olho, tá? Você pode até traçar uma reta, alguma coisa, mas seria algo ali para você se fazer na mão. E a partir disso, nós vamos obter, então, as funções de transferência, como solicitado mais abaixo. Então vamos lá. Então, são objetivos desse experimento, né? Obter os modelos aproximados via modelagem em caixa preta para o sistema do reator químico, que é o sistema que nós estamos trabalhando desde o guia de prática 1. Programar a resposta temporal dos modelos e compará-las com a dinâmica apresentada pelas equações diferenciais, ok? Então, nós vamos estar sempre obtendo modelo, lembrando que o modelo é linear, local, e eu estou quero compará-lo com as equações diferenciais do sistema, ok? Então, seria isso daí. Bom, então vamos lá, a técnica da resposta ao degrau, né? Então, aqui é o método da resposta ao degrau com 3 parâmetros. Por que 3 parâmetros? Eu já falei, porque a gente vai buscar o ganho estático, a constante de tempo tal e o atraso do sistema. Lembrando que esses parâmetros, além da gente poder utilizá-los para identificar a dinâmica do sistema, esse método gráfico pode ser utilizado para extrair esses mesmos parâmetros e fazer o uso desses parâmetros não para a obtenção de um modelo, mas para a obtenção de um controlador P&D. Então, são métodos que nós utilizamos em que nós temos uma análise gráfica / tabela para a construção desses controladores aí do tipo PI, P proporcional, proporcional, integral, proporcional, integral, derivativo, que seria o P, PI e P&D, ok? Bom, então aqui faz uma discussão sobre um método e vamos pular lá para a parte que interessa, que é a parte do gráfico. Então, basicamente, o que nós vamos ter quando nós damos uma resposta, proporcionamos ao sistema uma entrada ao degrau? O seu sistema ele está operando no ponto de operação, tá? Então, o 0 aqui é o ponto de operação, não esqueçam disso.
e você dá uma entrada ao degrau. Se a sua entrada ao degrau for positiva, ele vai sair então do ponto de operação e deve aumentar a sua saída, né, do sistema, saída qual você está monitorando. Então, os parâmetros K, θ e tal são obtidos a partir desses pontos destacados aqui no gráfico, tá? Então, ó, os parâmetros K e θ, que são o ganho estático e o atraso do sistema, são obtidos diretamente a partir do gráfico, ok? Então, o K está aqui, é esse ponto de interseção aqui, onde você traçou essa reta. Essa reta ela pode pegar 2 pontos. Se o seu sistema, você sabe que você está com um sistema de segunda ordem, pode ser que você consiga identificar um ponto de inflexão nessa curva de subida, vamos dizer assim, nessa resposta ao degrau. Se o seu sistema é um sistema de primeira ordem, você vai traçar essa reta tangente, tá? Tangente para os 2 casos, tangente a maior inclinação que você consegue. Se for de segunda ordem, você vai traçar ela tangente ao ponto de inclinação ali, né? Acompanhando ali a derivada também positiva que você tem. Já um sistema de primeira ordem, você não tem esse ponto de inflexão, mas você traça essa reta tangente de forma a conseguir, né, uma aproximação da sua maior inclinação, como foi feito aqui. Aqui a gente não está simplesmente calculando nada. Traçou essa reta de forma que a maior parte dela tangenciasse, né, essa maior inclinação que nós temos aqui do meu sistema. Bom, de posse disso, esse ponto de interseção entre a reta e o ponto de estabilização do sistema, né, que seria essa coordenada KC, CK na verdade, né, XY, o valor K, o valor Y aqui já é o ganho estático do sistema. Por outro lado, o atraso do sistema, que foi quanto tempo o seu sistema demorou a responder após você entrar com o degrau, ele é justamente o momento em que a reta corta o seu eixo do tempo aqui, que seria esse ponto A. Aqui no gráfico ele está representado pela letra L, mas como destacado aqui no texto, eu tenho que θ é igual a L, que seria o atraso do sistema. Então isso já sai para você em segundos, direto. O atraso ele é dado ali em segundos, né? É o que a gente está fazendo. Então, saiu também direto do gráfico. Bom, o que falta eu decidir agora? Falta eu decidir já o parâmetro tal, que é a constante de tempo. Para isso, nós temos 2 métodos, tá? Que seria o método de Miller e o de... Ai, fugiu o nome aqui agora, gente. É Nichols. Espera só um minuto, deixa eu só lembrar esse nome aqui que fugiu pra mim. Só um minutinho. Zier-Nichols, tá? Então é esse aqui, ó. Então, a distância entre o ponto AC, que a gente pega aqui, então se eu for lá e medir o tempo, né? Nesse intervalo do ponto A até o ponto C, eu estou fazendo a identificação do modelo, obtenção do modelo via método de resposta gráfica, pelo método de resposta de 3 parâmetros ao degrau, utilizando o método de Zier-Nichols, que pega essa constante de tempo entre os pontos AC. Se eu utilizo a distância entre os pontos AB, note que nesse caso você está pegando, né, o ponto B com 63,2%, só apareceu 63% aqui, do ganho K. Nesse caso, você está obtendo o modelo utilizando o método de Miller. Então, são as 2 formas de se obter diretamente os parâmetros para a função de transferência de primeira ordem
descrita pelo modelo 1, pela equação 1. Pronto, resolveu. É muito simples de fazer isso, é muito simples de obter essa resposta gráfica, tá? Beleza, seria isso daí. Então, nós já vimos os métodos, nós já vimos os objetivos, sabemos qual é a ideia do guia de prática, então nós podemos começar a pensar na execução do guia de prática em si, tá? De novo, o guia de prática, ele é para a gente uma continuidade do guia de prática 1 do guia de prática 2. Então, eu vou precisar de informações e vou precisar também de resultados que eu encontrei nesses dois guias de práticas anteriormente. Então, primeiro, cada dupla deverá trabalhar com um ponto de operação definido anteriormente durante a implementação do guia de prática 2. Ou seja, não é porque você trocou de guia de prática que você troca de ponto de operação. Na verdade, esse ponto de operação que você escolheu no guia de prática 2 vai te acompanhar até o final do semestre, enquanto a gente estiver mexendo com esse sistema. Além disso, eu sugiro novamente, estou deixando aqui para você fazer todas essas implementações utilizando a biblioteca Python Control Library, Então vamos lá, questão. Para o sistema de equações diferenciais obtidos no guia de prática 1, gere uma sequência de degraus positivos e negativos em torno do ponto de operação desejado. Note, tá, que o degrau ele é uma perturbação em torno do ponto de operação que deve alterar a resposta do sistema em uma amplitude máxima de 5 graus para esse sistema aqui, tá? Os 5 graus eu estou estabelecendo para padronizar para todo mundo. Então, veja, 5 graus, mais ou menos 5 graus, é a amplitude máxima que o degrau pode assumir em torno do ponto de operação. O que você está falando, Lucas? Aqui, ó, eu vou mostrar 2 pontos, tá? Que é super importante. O primeiro questão seria essa daqui. Essa é uma simulação gráfica que eu estou mostrando aí, esse gráfico. Ele é a simulação daquele exemplo de tanques que eu disponibilizei no vídeo tutorial para vocês lá sobre programação. Então, é o meu sistema saindo de zero, o meu sistema alcançando o ponto de operação que eu preciso lá, que eu escolhi trabalhar. Só um minuto, Gabriel. O que as pessoas fazem de errado e vão fazer isso de errado, e tem gente que consegue fazer isso de errado, até o trabalho final de laboratório de teoria de controle, que é a disciplina que vocês vão fazer semestre que vem. Alguém consegue me dizer que dinâmica é essa que está acontecendo entre 0 e 800 segundos? Alguém sabe me dizer o que está acontecendo entre 0 e 800 segundos? Que dinâmica é essa? O que está acontecendo com o tanque nesse momento? Sim. Porque você tá mostrando alguma coisa aí, apresentando alguma coisa? Porque pra mim aqui não tá aparecendo nada, mas do nada sumiu. Não, pra mim tá aparecendo. Acho que o problema é com você, Jeff. Tenta sair e voltar. Tá, peraí que eu vou sair e entrar na sala. Beleza. Então, retornando aqui a minha pergunta. Alguém consegue descrever para mim o que acontece com o tanque no intervalo de 0 a 800 segundos? O que está acontecendo com o tanque? O que essa curva gráfica representa para mim? Ele está enchendo. Exatamente isso, Thaís. Exatamente isso. Então, de 0 a 800 segundos, o que eu tenho? Eu tenho a dinâmica do meu tanque saindo do zero, ou seja, da situação de tanque vazio, e chegando até o meu ponto de operação, que é a minha referência. Está aqui a referência. Então, em 800 segundos, o meu tanque, tá? Ele gastou 800 segundos para entrar em equilíbrio, para entrar em regime permanente. Aí, o que tem de problema aqui? Eu passo os métodos gráficos para vocês fazerem a modelagem. O sujeito me aplica o método nessa região, nesse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo
não descreve a dinâmica em torno do ponto de operação. A partir de 800 segundos é onde você, engenheiro mecatrônico, engenheiro de controle, deve aplicar a sequência de degraus para então observar a dinâmica do tanque, que ele já está lá com 75 centímetros de coluna de líquido, para ver se ele aumenta e diminui em torno aqui, vamos pensar aí de 5 centímetros, né? Porque aqui eu não estou em graus, eu estou em centímetros. Então, é a partir de 800 segundos que eu vou fazer aquela entrada degrau e que eu consigo obter a dinâmica em torno do ponto de operação. Porque, como muito bem disse a Thaís, de 0 a 800 segundos é a dinâmica em que meu tanque está enchendo para alcançar o ponto de operação. Todo sistema que vocês forem simular, todo sistema que vocês forem trabalhar na prática, você parte do sistema no ponto de operação. De 0 a 800 segundos é a dinâmica do sistema para chegar no ponto de operação. Então, essa dinâmica não te interessa do ponto de vista de controle. Fiquem bem claros quanto a isso, porque tem gente que vai vacilar, tem gente que vai pegar o método da resposta ao degrau de 3 parâmetros e vai vir aqui traçar aqui para mim mais ou menos, vamos chutar, tá? 150 segundos, traça uma reta tangente ali para pegar a maior inclinação que nós temos ali de... Como é que fala? A maior inclinação para então poder calcular o ganho, para poder calcular o atraso, para poder verificar se há atraso e também para chegar na constante tempo. Tem gente então que faz a modelagem não do ponto de operação. Ele faz a modelagem do enchimento do tanque até o ponto de operação. E isso não te interessa para o controle. Então o cara faz a aplicação certinha da técnica, mas num local completamente errado do sistema. Num momento completamente errado. Então ele não sabe trabalhar os dados. Consequência disso, tudo que você fez para frente está errado, porque você não está trabalhando com a dinâmica em torno do ponto de operação. Então, lembrem-se, vocês estão trabalhando com temperatura aí no reator químico. O reator químico, ele vai levar um tempo até alcançar a temperatura e entrar em regime permanente. Só a partir desse momento, eu até pergunto isso daí, se eu não me engano, no Guia de Prática 2. Quanto tempo o sistema leva, né, para entrar em regime permanente? Só após esse tempo que você vai poder, então, alterar aqui o sinal de entrada, né, que no meu caso aqui é a vazão de entrada do sistema, para que você gere, então, uma perturbação na forma de degrau em torno do seu ponto de operação. Por isso que cada dupla obtém funções de transferências distintas, porque cada um está trabalhando num ponto de operação. Cada um está trabalhando numa não linearidade do sistema, numa região de não linearidade do sistema. Ok? Ficou claro quanto é isso daí, Thaís? Muito precisa a sua análise, viu? Então, cuidado com isso, tá? Deixa eu ver se eu abro um outro arquivo, se ele está aberto aqui, que eu tinha... Deixa eu só voltar aqui que eu consigo mostrar um outro negócio para vocês aqui. Deixa eu só tentar... Deixa eu ver aqui, Lab de análise... 2020, não, peraí. É o lab de controle o que eu quero. Isso. Aqui mesmo, aqui mesmo. Descrição. Teste dinâmico. Ó.
Pessoal, quando eu falo com vocês sobre a questão de degraus, é isso daqui, ó. O que nós temos aqui? É que a gente está naquele sistema de tanques, ok? Estão acompanhando o gráfico aí que eu disponibilizei, não tá? Sim. Então, o que acontece? Aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ele aconteceu antes do meu instante 0 segundos. Aliás, desculpa, estou falando bobagem. Desculpa, eu estou olhando aqui a referência e estou falando bobagem. Veja que do instante 0, vamos colocar aí até 1500 segundos, foi o tempo, ok? Que o sistema demorou para chegar ao ponto de operação. Então ele chega no ponto de operação nesse instante aqui, ó. Uma vez que o sistema chegou no ponto de operação, você agora pode então entrar com as perturbações de degrau, que é o que eu estou pedindo ali no guia de prática. Vocês vão ver, eu vou voltar no guia de prática. Então, a partir do ponto de operação, então é desse instante aqui, vamos considerar aqui 1500 segundos, você dá degraus positivos. Então eu saí de 45 aqui, vamos dizer, e fui para 50, voltei para 45 centímetros, joguei para 40 centímetros, voltei para os 45 centímetros, fui para 47 centímetros de altura. Observa que o sistema estava no ponto de operação, já tinha alcançado a referência. Eu dou o degrau, ele tem uma dinâmica para alcançar novamente a referência. Eu tenho que deixar o sistema alcançar a referência. Ele alcançou, estabilizou na referência que eu dei, eu posso dar outro degrau. Nesse caso aqui, meu degrau foi negativo. Ele saiu aqui de 50 e voltou para os 45. Então, ele tem agora uma outra estilo de curva, né? Que agora ele volta a estabilizar para mim no ponto de operação. Não satisfeito, eu dou outro degrau negativo. O sistema volta a convergir e estacionar. Então, eu tenho aqui agora, sim, uma sequência de degraus. Lembrando que minha sequência de degraus, ela só acontece após o sistema encher, o sistema entrar em regime permanente. No caso do tanque aqui, o sistema encher, né? No caso de vocês, ele alcançar a temperatura lá de equilíbrio, que é o que a gente quer. Então, para eu aplicar esses métodos gráficos, eu vou ter que recortar janelas. Na verdade, aqui não dá zoom. Eu tô achando que vai dar zoom, não vai dar zoom. Eu preciso de recortar essa janela. Então, qual janela de tempo que me interessa? Essa janela aqui, ó, do instante em que eu dei o degrau, eu preciso de ver o sinal de controle e eu preciso ver também a estabilização do meu sistema. Então, se eu quero analisar um degrau positivo, por exemplo, eu vou analisar minha janela de tempo aqui de 1450 a 2000 segundos, tanto para H quanto para sinal de controle. Lembrando que o meu instante 0, tá, ocorre no instante em que há a variação integral no seu sinal de entrada da planta. Que no nosso caso foi aqui, vamos considerar aqui os 1500 segundos, só para facilitar a nossa leitura. Então, é nessa região, é com esse pacote de dados que você aplica, então, um método de resposta ao degrau com 3 parâmetros. Ok? Ficou claro isso daqui? Porque isso é importante. Parece bobagem, mas um monte de gente faz coisa errada nesse momento. Quero depois uma análise ao degrau negativo, que vou pedir para vocês obtiverem esse modelo. Pode escolher qualquer pacote de dados. Ó. Isso aqui é um pacote de dados com dinâmica negativa. Isso aqui é um pacote de dados com dinâmica negativa, né? Degrau negativo. Aqui você tem outro degrau positivo. Aqui você tem outro degrau positivo. Você escolhe qualquer pacote de dados e informa qual que é o pacote de dados que você está usando. Pronto. É só isso. Tá? Então, cuidado na construção desse sistema. Então, no primeiro item, eu só peço para gerar a sequência de dados. Então, gerar a sequência de dados é gerar esse gráfico que nós estamos vendo aqui, ó, que eu mostrei, ó, um monte de degraus, tá vendo? Ó? É isso daqui que eu pedi na questão número 1. Então, na questão número 1 eu fiz esse pedido. Na questão número 2,
Tá aí o que eu acabei de comentar. Selecione 2 respostas ao degrau, uma resposta positiva, uma resposta negativa, e aplique o método de 3 parâmetros e obtenha para cada degrau. Então você tem um degrau positivo, um pacote de dados positivo, um pacote de dados negativo. Obtenha 2 funções de transferência, né, conforme o modelo descrito em 1. Então você vai obter modelos de primeira ordem para mim. Tá? Vocês vão obter modelos de primeira ordem. Pronto, seria isso daí. Então, através do segmento, né, em que a constante de tempo é determinada pelo segmento a ser, então, ou seja, usando o método de Zier-Nichols. Beleza, essa foi a questão número 2. Questão número 3, para o mesmo intervalo, tá? Que aí você não pode mudar. Então, para aquele mesmo pacote de dados, vocês aplicam para mim agora o método de Miller. O método de Miller, a única coisa que vai mudar é que você utiliza agora para a constante de tempo o segmento AB, em que o K ali, né, o ponto B, ele é determinado com 0,63 de K. Ok? Pessoal, aí na questão 4 eu peço para validar as respostas dos modelos obtidos nas questões 2 e 3. Então, até na questão 2 você obtém 2 modelos, na questão 3 você obtém outros 2 modelos. Então são 2 modelos para o método de Zier-Nichols, 2 modelos para o método de Miller. Pronto, obteve isso. Agora você vai validar, você vai fazer a simulação. Dependendo do que você for utilizar, se você for fazer essa validação dos modelos, são 2 coisas, né? Primeiro, que para fazer a validação, você faz a validação usando uma sequência de degraus diferente daquela que você utilizou para levantar informações do sistema. Então, você pode mudar a amplitude, você pode mudar a ordem com que isso aconteceu, ok? Cuidado, porque tem gente que também é cabeçudo. Cabeçudo em que ponto? Eu falei aqui em cima que a variação máxima é de mais ou menos 5 graus. Então, ele pode ter uma variação de 5 graus positivo na temperatura, 5 graus negativos na temperatura. Aí tem gente que vai validar, dá uma variação de 10, 15 graus. Está fora da região do seu modelo. Lembra que lá quando a gente falou no guia de prática 2, eu mostrei o gráfico e falei que a gente tinha que tomar muito cuidado com a região de validade do modelo, que o modelo ele é um modelo local em torno do ponto de operação. Como eu estou dando degraus, né, de 5, mais ou menos 5 graus, eu estou limitando, né, nessa informação aqui, eu estou limitando a região de validade desse meu modelo local. Se eu estou limitando a região em mais ou menos 5 graus, como que eu faço uma validação dando depois degraus de 10 ou 15 graus Celsius? Não vai rolar, você está fora da região de validade. Você não tem garantia mais que seu modelo está ali. Se você, para modelagem, garantiu variações de mais ou menos 5 graus, como que você vem validar com amplitudes superiores a essa? Você está viajando completamente, está fazendo coisa super errada. E acredite que tem gente que faz isso. Então, cuidado. Então, façam a validação observando isso daqui. Bom, questão número 5. Qualitativamente. Tá? Então, uma análise visual do gráfico. Qual modelo obteve a melhor resposta e por quê? Então, você vai fazer a análise do gráfico e justificar a análise do gráfico obtido na resposta número 4. Compare e comente o desempenho dos modelos obtidos usando o índice de performance RMSE, que é só a variação ali do erro. Então, você vai fazer a análise quantitativa agora na questão número 6 do índice de performance, do desempenho. Quem que descreveu melhor, quem que descreveu pior. Lembrando, claro, a sua referência aqui nesse caso é a resposta da equação diferencial. Então, ela é a referência. É o modelo caixa branca que você tem? É, mas é o modelo caixa branca que descreve, a gente assume que ele é a nossa referência, né, na verdade.
Então eu estou usando agora um método de identificação caixa preta para poder fazer justamente reproduzir a dinâmica do que eu teria em caixa branca. Bom, questão número 6. Na questão número 6 foi agora, na questão número 7. Contudo, é de comum conhecimento que o modelo, né, descrito em 1, ou seja, o modelo de primeira ordem, não é para muitas situações representativo, especialmente para sistemas que apresentem elevada taxa de decaimento em altas frequências. Assim, uma solução é modificar a representação da dinâmica do sistema. Ou seja, você está saindo de um modelo, de uma função de transferência de primeira ordem e passando para uma função de segunda ordem com polos iguais. Então agora veja que você tem esse termo aqui embaixo, ali onde eu apaguei, né, quando eu selecionei, mas você tem o termo ao quadrado. Então significa que você passa a ter dois polos reais no mesmo lugar. Então você está dando uma característica de um sistema super amortecido em que tal 1 é igual a tal 2. Você está nessa condição aqui, ó. Só que o seu tal lá, tanto tal 1 é igual a tal 2. Então você vai chegar numa função de transferência como aquela ali. Nessa abordagem, K e L são definidos graficamente como a gente já fez anteriormente. Já a constante de tempo, ela é definida pela solução, né, pela resposta temporal desse modelo, que ela é dada aqui pela equação 8. Então você acha tal resolvendo essa equação aqui número 8. Baseando-se nessas informações, desenvolva um modelo de segunda ordem. Então vai obter um modelo conforme a equação 7 para o reator químico e compare, né, a resposta desse modelo com o modelo que apresentou o melhor desempenho. Então você já fez uma análise quantitativa aqui no item 6, vai falar, o melhor modelo é esse cara aqui. Pronto, é o modelo 1, 2, 3 ou 4, que você tinha 4. É o modelo 3. O modelo 3 é o melhor modelo que eu tenho. Beleza. Então, uma vez que eu tenho o meu melhor modelo ali, eu agora vou fazer o seguinte. Quero comparar isso com o meu modelo de segunda ordem. Então, pronto. Você vai comparar os dois ali e ver quem tem a melhor. Observação, tá? A equação 8, ela não tem solução analítica. Se ela não tem solução analítica, a forma de você encontrar tal é fazendo a aplicação de um método numérico, como, por exemplo, o método da abscissão. Todo mundo que está aqui já fez método numérico. O método numérico está lá no terceiro período. Viram esses métodos aí. Pode utilizar qualquer método. Eu citei um exemplo aqui, o método da abscissão. Se você quiser usar outro, para mim não tem problema nenhum. Só deixar isso claro no relatório. Então, utiliza o método numérico, localiza a constante de tempo tal e segue o fluxo. Não tem problema. Então, você vai fazer também novamente essa comparação aqui no item 7, né? Do melhor modelo que você já obteve através dos modelos de primeira ordem ali, de Zier, Nichols e Miller. Você vai comparar agora com o modelo de segunda ordem. Avalie a controlabilidade do sistema a partir da taxa normalizada do tempo morto, relacionada à natureza do sistema. Ser autorregulável. É fazer uma análise de acordo, né, com essa equação 5 aqui que nós temos, que é o que trata para a gente dessa taxa aí dessa taxa normalizada do tempo no ou taxa de controlabilidade. Aí tem a explicação dessa equação 5 aqui que eu não vou ler agora não. Bom, comente cada linha de comando do código para entrega do mesmo junto ao relatório final. São essas as instruções aí então que eu tenho sobre o guia de prática 3. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que não ficou claro sobre o guia de prática? Eu acho que a explicação está clara, Lucas. Eu queria saber a data de entrega desses dias de prática.
Se eu não me engano, Thaís, é dia 28. Os dois? Os 3. O relatório tem que ser entregue dia 28. Isso está lá definido lá no primeiro guia de prática. Quer ver? Deixa eu... primeiro guia de prática, não, desculpa. Eu falei bobagem aqui. Eu falei isso no primeiro encontro de aula. Eu já marquei essas datas. Aqui é G2. Então, se abrir aqui, ó, a entrega está aqui, tá vendo? Ó? Então, nós fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso. Hoje, dia 3, nós estamos fazendo a modelagem em caixa preta. Então, nós estamos certinho aqui, ó. Na próxima aula nossa, dia 22, que vai ser segunda da semana que vem, né? Agora, a próxima segunda é dia 15, feriado, é o plantão de dúvidas. Então, é onde eu vou tentar esclarecer dúvidas sobre os 3 guias de prática. Então, por isso da necessidade de ter essa aula hoje, para que vocês tenham tempo de implementar os guias de práticas. Se a gente vem cá embaixo na avaliação, já está aqui, né, marcado desde essa data e dos próximos relatórios também a entrega do relatório. Então, isso foi informado no primeiro encontro. Ok, Thaís? Isso Ok, muito obrigada. está disponibilizado lá no SIGA desde o primeiro dia de aula, desde o nosso primeiro encontro. Então, é dia 28/11 que você tem que me entregar o relatório pronto com os 3 guias de práticas implementados. Ok? Pessoal, mais alguma outra dúvida? Bruno, você destravou o microfone aí? Uma dúvida sobre o guia de prática 1, não sei se você... Pode perguntar. Eu queria, na verdade, um norte, porque eu estou muito perdido. Eu tô desde segunda-feira tentando fazer a modelagem, eu não consigo compreender, ó. Eu procurei muita referência, muita coisa em livro, e eu estou muito perdido em o que eu deveria fazer para encontrar essa modelagem. Eu tava tentando por balanço de energia. Você acha que esse método vai dar certo ou não? Você pode partir ali pela quantidade de calor, né? Calor que entra menos calor que sai. Eu acho que seu pontapé inicial é ali, a energia interna do sistema mesmo. Então, mas isso aí é pelo balanço de energia. Não, no balanço de energia eu consigo fazer isso com entalpia, né? Beleza. Então é só você agora analisar quem que está entrando de energia e quem que está saindo de energia. Aí agora é eu separar e olhar para o reator químico e identificar quem está entrando e quem está saindo ali, em termos de energia térmica, né? E uma vez que você definiu os termos, você buscar equações, né, que represente, que descreva cada um desses termos. E seguir. Não tem o que fazer não, Bruno. É um caminho de pedras mesmo essa modelagem em caixa branca. Isso daí não... O processo ele é feito com gás, né? Só para ter certeza. Não, senhor. Ele é solução, ele é líquido. Ele é líquido porque o H de convecção dele é porque eu não sei se você deu valores meio aleatórios, foi? Porque o H de convecção dele indica que ele é um gás, que está no intervalo. Não, veja que a convecção ela acontece na parte externa do tanque. O seu tanque ele esquenta a superfície do tanque e a convecção acontece entre a superfície externa do tanque, que é onde ele tem contato com o ambiente externo, e o ar que está no ambiente externo. Entendi. Então é para essa parte do líquido e a superfície é por condução, então? Que o líquido esquenta a superfície. Se você quiser complicar a sua modelagem desse jeito, será por condução. Não é necessário você fazer isso. Então como que eu faço? Assume. Eu não te dei a liberdade de assumir algumas coisas, de criar as suas hipóteses? Usa isso. Complica menos a sua vida. Tá certo. E a parte de ser um processo isobárico, o que isso muda então? Porque eu estava pesquisando também sobre reações isobáricas e elas são feitas com gases ideais, né? Significa, Bruno, quando eu coloquei isso daí, que não tem produção de gás lá dentro. Então você não tem alteração de pressão. Mesmo se tivesse alteração de pressão na reação química, como você tem lá um líquido, um fluido, basta você assumir que esse líquido não é compreensível. A única influência que isso teria seria no tanque do seu tanque não explodir, não virar uma panela de pressão ali sem saída e explodir durante seu processo. Da pressão, no caso, né, da pressão aumentar demais. Tá certo, então. Muito obrigado, você me ajuda demais. Entendeu? Então, toma cuidado, tá, Bruno? Porque
Tá faltando você simplificar um pouco o seu processo de modelagem, pelo que você me falou aqui. Ser matemático demais e levar tudo em consideração é pôr uma corda muito grossa no seu pescoço. A coisa não vai sair. Tá certo, acho que o problema é isso mesmo, tem que assumir as coisas. Tá bom? Então, lembre-se que vocês aí nesse primeiro momento têm essa liberdade de assumir e simplificar. Lembra que na aula lá de tanques, né, do tanque, da modelagem do tanque que eu dei, que foi aquela aula eu acho que no sábado, lá eu falei, olha, assumindo que não tenha isso, assumindo que o líquido não é compreensível, e por aí eu fui desenvolvendo as coisas, porque era nesses momentos em que eu partia para derivadas parciais ali, né, que aí eu começo a ter tanto derivada temporal quanto derivada, aí no caso, por exemplo, do que você falou, desse processo de condução, né, da transferência de calor por condução, que começa a depender também da estrutura física. Então você tem derivada parcial no tempo, você tem derivada parcial em termos de dx ali, em que o dx seria a espessura da camada de aço que você tem no tanque. Então, se arrumar derivadas parciais fracional aí é à toa, né? Então, usa essas simplificações para facilitar o seu caminho. Gabriel. Ô Lucas. Oi. Eu achei duas BOs, né? Balanço de massa e energia. Só que meu raciocínio, primeiramente, após terminar todas as considerações lá do Guia de Prática 1, eu estava considerando o balanço de massa em regime permanente. Ou seja, o H ponto é igual a zero. Então, não está variando. O Gabriel, veja uma coisa. Regime permanente, a sua variação é zero. Se você está com equação diferencial, tá? E tem parâmetros variando nessa equação, né, que deve ser o seu estado, a sua saída do seu sistema, você não tem isso em regime permanente. A gente parte do regime permanente para chegar na dinâmica do sistema. Mas quando você deriva e tem uma derivada, você saiu do regime permanente, você está analisando ali a dinâmica. Então, se você chegou numa equação diferencial, você não está analisando o regime permanente. O regime permanente pode ter sido seu pontapé inicial. Mas se é diferencial, não é regime permanente. No regime permanente, lembra que o diferencial ele é igual a zero. Então, se o seu sistema encontra-se em regime permanente, o resultado da sua equação diferencial ele é zero. É um resultado nulo. Só que isso se tratando da variação da altura do líquido no tanque, certo? Não. Isso para qualquer problema de controle que você for tratar. Regime permanente, equação diferencial, o resultado dela é nulo. Sim. Você não tem taxa de variação. Se você pensa aqui, ó, só antes de refletir, pensa no seguinte, no que você está falando aí, que é conceitual, é uma bobagem conceitual. Você está mexendo com posição, você está mexendo com velocidade. O seu sistema tem posição e tem velocidade. Um robô. Se esse robô chegou no ponto de operação, a sua velocidade é nula. A sua posição não é nula, mas ela é constante. Isso você só alcança no regime permanente. Então, a equação, né, na hora que você integra lá, que você está fazendo é a solução dessa equação diferencial do robô. Um dos estados, uma das saídas que esse sistema te dá é posição. Outra saída que esse sistema te dá é velocidade. No regime permanente, se você estiver modelando ele para controle de velocidade, em regime permanente a velocidade é nula. Se você está fazendo essa modelagem para controle de posição, em regime permanente, isso vai ser o seu ponto de operação, o ponto a qual você desejou controlar ali a posição do robô.
Aí pode ser uma posição angular, pode ser uma posição linear, mas ela vai ser um número. 10, 20, 30, 50, não tem problema. Mas não tem variação mais. Tá. Então, aí isso que estava fazendo a minha dúvida, porque no item 3 do guia 2 pede para plotar 2 estados, certo? Esses 2 estados seriam a temperatura e a altura? A temperatura do... Não. Na verdade, você tem que ver. Reconsidere essa questão aí, tá? Reconsidere essa questão, que isso aí passou no guia de prática. Reconsidere essa questão da seguinte forma: o seu modelo, a equação diferencial que você obteve, ela é de primeira ou segunda ordem. Se você obteve uma equação de primeira ordem, você só tem um estado. Sim. Se você obteve uma equação diferencial de 2 estados, de segunda ordem, você tem 2 estados. Beleza? Então é isso que você tem que olhar. Esquece esse 2 que eu coloquei na pergunta, tá? Esses 2 estados aí que eu passo de orientação, é porque eu coloquei a pergunta olhando para a minha solução. Na minha solução, olhando as considerações que eu fiz, eu cheguei num sistema de segunda ordem. Mas vocês também podem chegar nessa mesma dinâmica usando obtendo, né, um sistema de primeira ordem. Então eu formulei mal essa pergunta, porque eu olhei para a minha solução. Entendi. Então, se você chegou a uma equação diferencial e essa equação diferencial ela é de primeira ordem, você só tem um estado para plotar. Então você plota esse estado, que é a temperatura, sua saída, obrigatoriamente, e o seu sinal de entrada. Acabou por aí. Então você tem 2 subplots, mas um é entrada e o outro é saída. Não seria 2 estados aí não. Beleza, então. Certo? Então beleza. Alguém mais quer perguntar algo? Bom, beleza então. Turma, obrigado a todos aí pela presença, né? Os que vieram aqui nessa aula sábado de manhã. Já vou disponibilizar o guia de prática no Siga, se ele tiver online, né? Eu já faço essa disponibilidade hoje, juntamente com o link da aula de segunda-feira e dessa aula de hoje. No mais, boa semana para todos, bom descanso aí no feriado que está vindo. E lembrem-se que vocês têm aí cerca de 8, 9 dias aí para poder finalizar, né? Ou pelo menos para fuçar nos 3 guias de prática. A aula do dia 22, que é o nosso próximo encontro, é uma aula de dúvidas. A aula de dúvidas acontece o que aconteceu agora. O Bruno perguntou, o Gabriel perguntou. Se eu tiver perguntas, a aula acontece. Se eu não tiver perguntas, eu me permaneço em silêncio. Então vocês precisam ter implementado para ter dúvida e a gente discutir alguma coisa aqui na próxima aula. Nesse meio termo, se alguém tiver alguma dúvida aí, garrou, não conseguiu sair, me manda mensagem no Teams já com a dúvida direto, que se for algo mais simples eu respondo pelo chat. Se for algo mais complexo, a gente marca um horário e eu faço o atendimento por videochamada. Combinado? Abraço a todos, bom final de semana, obrigado pela presença aqui. Bom descanso, valeu turma!